do que a gente só fala no Brasil nos últimos tempos. Combustível. Combustível, inflação, combustível, inflação, combustível, inflação. O governo está lá, dando os pulos dele, fazendo o que ele quer fazer para tentar baixar na marra os preços dos combustíveis, tentando cortar impostos ali, ainda que isso represente risco fiscal. Tem gente que duvida dos efeitos disso no longo prazo, pode até rolar um efeito rebote ali de maneira geral. Mas a gente continua prestando atenção à Petrobras, porque a Petrobras e a sua política de preços é o que está fazendo com que os preços dos combustíveis subam, né? Basicamente, a política diz, vamos fazer aqui internamente no nível dos preços lá de fora, que são cotados em dólar, né? E ontem, a Petrobras, à noite, num movimento que não é muito frequente, divulgou um comunicado à imprensa defendendo a sua política de preços, e o que acabou sendo interpretado por parte do mercado como uma sinalização de que vem reajuste por aí, tá? Um documento extenso defendendo a política de preços da companhia, dizendo que a pressão nos combustíveis deve continuar daqui por diante por questões geopolíticas, e falando que é importante que, em meio a esse processo de expectativa de alta de combustíveis, a empresa continue fazendo os seus reajustes daqui por diante, para, inclusive, preservar a competitividade no mercado, para garantir o abastecimento. A Petrobras levantou todo um cabedal de argumentos, é praticamente uma análise sobre o mercado de combustíveis e a sua política de preços, né? Curioso, boa parte desse texto, que foi divulgado ontem à noite, traz vários trechos, inclusive, muito similares aos textos últimos da empresa, em que ela não só reafirmou a sua política de preços, mas quando ela reajustou os preços dos combustíveis. Estamos falando aqui de gasolina e de diesel, tá? Lembrando que os preços da gasolina e do diesel já estão operando com defasagem. Quero chamar a atenção para essa matéria aqui do Jornal Estado de São Paulo de hoje, para a gente entender um pouco melhor o detalhamento, matéria do excelente André Borges. Pressionada pelo governo para mudar a sua política de preços, a Petrobras sinalizou na quarta que o custo dos combustíveis, principalmente do diesel, que é o foco principal das políticas do governo, segue uma tendência de alta e deve continuar assim. Isso indica que as medidas anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira para conter o preço dos combustíveis, como a isenção dos impostos federais e o pagamento de ICMS zerado pelos estados, não deverão ter o efeito esperado. Isso é o foco. Se a Petrobras reajustar o número do diesel, reajustar o preço da gasolina, o efeito dessa política toda que está sendo desenhada e que também está causando temor no nosso mercado pode ser ainda mais dirimido. Em nota enviada à imprensa, com esclarecimento da Petrobras sobre a prática de preços de mercado, esse é o título do texto, a empresa afirma que, abre aspas, não há fundamentos que indiquem a melhora do balanço global e o recuo estrutural das cotações internacionais de referência para o óleo diesel. Especificamente falando do óleo diesel, né? Basicamente é um português chato para dizer não há nada que indique que os preços do petróleo vão passar a cair daqui por diante. Na avaliação da Petrobras, o atual cenário mundial é de escassez. E como o Brasil é deficitário em produção de óleo diesel, tendo importado quase 30% da demanda total em 2021, o resultado é este, abre aspas, poderá haver maior impacto nos preços e no suprimento. Está falando de dificuldade de desabastecimento possível, tá? A estatal afirma ainda que esse cenário se tornou ainda mais provável porque o consumo nacional do diesel é historicamente mais alto no segundo semestre devido ao aumento das atividades agrícola e industrial, né? Demanda mais transporte. Eles escreveram, ressalta-se também que o mercado interno registrou recorde de consumo de óleo diesel no ano passado e essa marca deverá ser superada em 2022. O jornal Valor Econômico também dá destaque ao texto divulgado ontem pela Petrobras e fala aqui, logo no destaque deles, sobre a defesa da empresa, sobre a sua política de preços, né? Fundamental que a prática de preços competitivos em equilíbrio com o mercado global seja referência para o mercado brasileiro de combustíveis, visando a segurança energética nacional, tá? Então eles apontaram, deram um cenáriozão, falando, olha, os preços devem continuar a subir lá fora, o consumo de diesel nesse ano deve ser maior do que no ano passado,
que foi quando a gente bateu o recorde do consumo de diesel. O segundo semestre é especialmente mais complicado porque a gente tem uma atividade agrícola industrial mais intensa, demanda maior transporte, e é necessário que, para manter tudo funcionando, a gente preserve a política de preços, porque já está rolando uma escassez no mercado internacional, e mesmo com a política de preços mantida, a gente prevê alguma dificuldade para garantir o abastecimento do mercado interno. Se essa política de preços não for respeitada, as dificuldades serão muito, muito, muito maiores, e a gente pode estar falando de desabastecimento no segundo semestre. São esses os recadinhos dados pela Petrobras. Lembrando que o atual presidente da empresa, José Mauro Coelho, está demissionário. O governo tentou mexer nesse processo todo inflacionário via combustíveis, primeiro via Petrobras, não conseguiu ainda trocar a companhia, não quer dizer que não esteja tentando. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que iria com pressão máxima para cima da Petrobras, dizendo que vai, inclusive, tentar fazer com que o CAD se responsabilize pela sua política de preço, vai chamar o presidente lá no CAD no Congresso para explicar o que ele considera como abuso da petroleira. O presidente Jair Bolsonaro já disse que a Petrobras lucra demais, já acusou a empresa de ser insensível à situação econômica do momento, diz que a margem de lucro da empresa não se justifica, falou que os lucros apresentados pela empresa são criminosos contra a população brasileira e já criticou os defensores da política de preços mais de uma vez, mas nunca mexeu na política de preços até aqui. Muita gente temia que essas tentativas de mudança na presidência da Petrobras e também na composição do conselho de administração da empresa significasse, se não uma interferência direta na política de preços da companhia, no mínimo uma alteração dos prazos para que os reajustes não aconteçam antes das eleições. Óbvio que tudo que está acontecendo aqui nesse momento é de fundo eleitoral. E aí a gente foca nessa história de Petrobras porque está rolando neste momento em Brasília uma forte negociação para tentar aprovar a PLP 18, que estabelece uma limitação de cobrança de ICMS de até 17% sobre os combustíveis, inclusive o diesel, inclusive a gasolina, e depois disso o governo promete apresentar uma PEC que permite aos estados até zerar o ICMS sobre justamente o óleo diesel e gás de cozinha, e que esse valor da zeragem, essa perda de arrecadação por parte dos estados, seria compensada pela União via dividendos da Petrobras e via privatização da Eletrobras, sobre a qual falaremos logo a seguir, né? Esse processo todo valeria até o fim deste ano, até o dia 31 de dezembro. O governo também propõe a limitação desses 17% de ICMS sobre a gasolina e sobre o etanol e promete zerar as alíquotas de PIS/COFINS e CID, ou seja, os impostos federais que incidem sobre estes itens, né? É todo um esforço do governo para emparedar os governadores e fazê-los aderir a um processo político que baixe na marra os preços dos combustíveis. Mas sempre fica essa dúvida, tá, mas e se os preços lá fora continuarem a subir? A Petrobras vai manter a política de preços? O que a Petrobras disse, sinalizou com esse documento enviado ontem à noite, que deve trazer repercussões para o mercado nessa quinta-feira também, é sim, nós estamos comprometidos, devemos continuar a subir o litro do diesel, principalmente, porque nós importamos boa parte do diesel que a gente consome aqui. Então, é uma pressão. Imagina você, o presidente Jair Bolsonaro, lendo esse documento da Petrobras ontem, o Arthur Lira lendo esse documento, o ministro Paulo Guedes também lendo isso, tá? É uma guerrinha que a gente está enfrentando aqui. A Petrobras defendendo a política de preços, o governo atacando a política de preços da empresa, o governo tentando baixar na marra os preços dos combustíveis, cortando imposto e compensando com furo no teto, e a empresa falando, mesmo que vocês façam isso, eu vou continuar a subir os preços dos combustíveis, porque há risco de desabastecimento. A nossa política é muito importante e o segundo semestre promete. Segundo semestre, que é semestre de eleições. Essa é a tensão do dia, tá?